podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral. Estamos na 11ª edição, dessa vez com uma convidada mais do que especial, Carol Rodrigues, um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, vencedora de prêmios importantes com seu livro de estreia, Sem Vista para o Mar, Andréa Del Fuego, João Paulo Cuenca e Mauro Damer. Então vamos aqui no nosso primeiro bloco, Carol, como é de praxe, fazermos uma rodada de manifestações que, na verdade, transitam em torno das inquietações geradas pelos últimos dias, certo? Boa noite, confrades. Desde o nosso último encontro na quarta-feira, parece que passou... Quantos meses, vai? André, passou uns 2 meses de quarta-feira? 4 anos, uns 4 anos. Puta merda, né? Sexta-feira foi aquele dia interminável, que o Moro caiu, e tivemos aquele discurso histórico do presidente, em que ele falou do aquecedor, da piscina, do tacógrafo, revelou sua mágoa que o Moro não falou com ele no aeroporto, falou do Adélio, falou do Inmetro, falou do filho que pega geral no condomínio 04, e o porteiro do condomínio, falou do ex-sargento de Mossoró, falou da mulher gorda de Eldorado Paulista, falou da avó da esposa que era bandida, falou a palavra escrotizar, falou das mulheres presas na areia, né, que estavam furando a quarentena. Ele improvisou livremente durante 45 minutos e foi um massacre assim, cognitivo sem precedentes na história brasileira, eu acho. E a gente está vivendo isso no meio de uma pandemia global, né, em que os números são cada vez mais assustadores, principalmente porque eles não refletem a realidade. A coisa é muito pior. Nós fizemos o podcast no domingo e foi publicado na segunda agora, o penúltimo, né, a edição 9, e a impressão é que teríamos, apesar das turbulências, né, uma semana sem novidades, né, e foi justamente o contrário, no final da semana, uma sexta-feira talvez a mais impactante deste ano. Andréa. Pois eu fiquei impressionada, eu achei que o Moro fosse cair atirando assim, né? Bem interessante. E eu gosto muito de um comentário que eu vi, é que ele caiu para cima, né? O homem, assim, foi elevado agora a um patamar, ele é praticamente agora Sem dúvida. O candidato da Rede Globo e CNN, do que mais aparecer e de todos, né? Assim, tudo que precisava, aquela fatia precisava de alguém para sair do Bolsonaro, não sabia como, o cara fez esse serviço. Mas aí o que eu queria comentar, assim, foi uma tempestade, né? Porque o Moro está na nossa vida desde o começo ali, não é? Com a condenação do presidente Lula e tal. Faz tempo que ele está na nossa vida, né? Assim, ele é anterior ao Bolsonaro, né? Já era uma figura ali que estava pautando muita coisa, de repente ele ficou silenciado pelo Bolsonaro, e é um cara que acho que agora ele pretende voltar ao palco em que ele ficou com saudade desse palco. E vamos ver o que ele vai fazer. Assim, contamos com a vaidade dele. Eu torço para a vaidade dele, porque acho que a vaidade vai trazer coisas, né? Mas eu queria comentar 2 coisas assim, comezinhas, bem rápido, porque isso foi uma tempestade tão grande e tal, que eu falei, bom, o comportamento brasileiro, né, que é o tema aqui também do podcast. O Gatonete de Lives, genial Gatonete de Lives, porque os caras enganaram os fãs do sertanejo com transmissão fake, divulgando QR Code de contas falsas e o dinheiro que ia para não sei onde foi para os caras, reproduzindo o sinal ao vivo da live oficial, assim, uma live pirata, sabe? Então, Gatonete de Lives. E a outra é o batismo delivery. Acho que eu até gosto mais do batismo delivery. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Tatuí, interior de São Paulo. Então, o pastor, tem imagens, tem um vídeo no G1 e tal, assim. Então, a caminhonete está de ré na garagem da Fiel, e ele chega com uma caixa d'água tigre, aquela azulada de sei lá quantos milhões de litros d'água, que é para a pessoa achar que está no Rio Jordão fazendo a imersão
e fazendo o batismo, e virou a caminhonete da esperança na cidade, porque as pessoas querem ser batizadas em casa. Então, essa caminhonete com essa bacia, com essa caixa d'água, levando Jesus a domicílio. E, assim, são duas coisas muito circunscritas na pandemia e a gente vai começar a observar isso de um jeito muito interessante. Coisas que acontecem numa pandemia no Brasil. Muito bom. Mauro Damer. Bom, boa noite aí e tal, né? Eu acho que o muro não cai para cima. Eu acho que ele, no fundo, a gente está cada vez mais indo para baixo mesmo. Assim, está se revelando uma espécie de fracasso do homem público brasileiro, né? Ele, no fundo, ele tenta, acho que tanto ele quanto a imprensa, a Globo, enfim, tentando de alguma forma lançar ele e a falta de visão, né, de perceber que isso daí vai jogar o barco mais profundo ainda, né? Eu acho que ele sai menor do que ele entrou, né? Quer dizer, ele mesmo não percebe o buraco em que ele entrou, né? Porque ele era maior. Se ele tivesse esperado um ano em vez de entrar no Ministério da Justiça, ele talvez fosse um bom candidato, assim como o Aécio, se tivesse esperado 3 anos para fazer a pataquada com o PSDB, ele seria o presidente hoje. E cada vez mais esses caras, os machos de Brasília, assim, eles se imaginam falando grosso e tentando os seus arautos da moralidade, e eles não percebem que eles estão afundando junto com o navio, né? Então, isso que me chama a atenção é essa falta de visão absoluta, assim, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, acho que tem a ver com o nosso debate aqui, foi a resenha de um crítico argentino sobre o Rubens Fonseca, e ele disse que o Brasil não tinha escritores, né, ou algo parecido. E logo em seguida eu vi alguns escritores brasileiros, obviamente, rebatendo, principalmente o Bressani, vi, na verdade, no Twitter, né? E aí isso me chamou a atenção um pouco, sabe, também esse desamparo que a gente vive, e o desamparo político e também uma espécie de desamparo cultural, assim, né? Sim. Carol, queria, antes de você falar, tornar público também algo que eu já lhe falei, que o pessoal comenta muito da forma como você manipula a linguagem, como incrível é essa maneira que você lida com a linguagem nas suas narrativas, mas o que, depois de te conhecer melhor e relendo os seus contos, que eu trabalho bastante com seus contos nas oficinas, o que mais me impressiona em ti é justamente o olhar, né, que você tem e que resulta nessa linguagem. Então, minha cara, seja bem-vinda. O que lhe inquietou aí nos últimos dias? Bom, tô adorando estar aqui, pus até uma pulseirinha. Faz muito tempo que eu não ponho um acessório. Ontem eu achei muito dramático, assim, uma imagem que eu vi na mídia ninja, que o governo da Suíça, acho que foi o governo, projetou a bandeira do Brasil na montanha. Vocês viram essa foto? Não. Projetaram uma montanha nevada, a bandeira do Brasil, em homenagem, uma mensagem tipo, força aí, né? Eu achei isso tão dramático, assim, sabe? Tipo, a gente está sendo a grande vítima do mundo, né? Acho que o mundo está vendo a gente como... Tipo assim, a gente está muito fodido para levar essa homenagem numa montanha nevada, assim. Eu achei uma imagem muito melancólica. Na neve, assim, à noite, sei lá. A gente está muito desamparado, assim, né? Parece. Sim. Uhum. Mas, enfim, eu sou super do time do Siddhartha Ribeiro, assim, sabe? Eu estou tentando focar no presente, no meditar, tentando dominar os fantasminhas, assim. E eu tava me achando equilibrada até chegar sexta-feira, na verdade. Tava conseguindo manter uma lucidez, assim. Gente, chegou sexta-feira, juro, foi uma experiência lisérgica para mim, assim, mesmo. Eu tenho projetor aqui em casa, né? Então, o discurso do Bolsonaro a gente projetou gigantesco e a gente ficou olhando essa imagem, né? A imagem é muito brutal, né? Esses homens todos e juntos e mandando essa mensagem, né? Estamos aqui aglomerados, sim. E vamos ficar aglomerados. Estamos em estado completo de negação. E a Damares se escondendo. E o ministro da Saúde, gente, eu chorava de rir com ele, assim. Eu tive risos histéricos com
o gestual dele, o corporal dele, assim. Então eu entrei num lance meio Ulisses, que eu ri muito, muito, de chorar, de doer a barriga, assim, e fiquei o dia inteiro nesse estado. E aí ontem eu entrei meio que numa ressaca de êxtase, que o êxtase explode a sua serotonina, no dia seguinte não sobra nada, né? E é um estado depressivo químico. Achava que eu estava equilibrada, mas não dá, né? Assim, sexta-feira foi um dia muito... Hoje eu não vi nada, não sei nada. Recebi uma mensagem de gente aglomerada de verde e amarelo em Brasília, mas não vi. Vi live da Letrux no Instagram. Preciso limpar a minha mente, porque não, a gente tem que ficar lúcido, né? Sim, ótimo. Pois é, já que vocês vêm não com uma situação, mas com uma, duas, três, eu quero também dizer, Carol, que não tem como não se incomodar e não se impactar com aquela coletiva que o Bolsonaro deu. Aquele bando de homens ali, aquele deputado negro atrás, as mulheres escondidas e ninguém com máscara. Sabe que 2 amigos meus de fora do Brasil me escreveram para comentar justamente isso. No mundo inteiro, os líderes ou se manifestam solitariamente, isoladamente, sem máscara, ou quando estão 2, 3 com a distância, sei lá, de 2 metros, pelo menos, e de máscara. E aí você bota um bando de ministro em torno do presidente, nenhum com máscara, com exceção do Paulo Guedes. Aquilo ali é muito perturbador. Depois, uma coisa que me chamou muita atenção ontem, eu fui pesquisar, é a tal da pensão que o Sérgio Moro comentou que cobrou do Bolsonaro quando entrou. No caso dele, caso ele viesse a ser assassinado em função da sua atividade de ministro paladino, perseguindo aí o crime organizado, etc., sobre a legalidade dessa pensão. E, de fato, não existe essa pensão. Em alguns casos muito específicos, ela pode ser criada por lei, mas tem toda uma negociação super complexa, como aconteceu com a pensão em função da morte do Chico Mendes, é um dos exemplos. Então, você vê que é uma garantia que o Bolsonaro não poderia dar de qualquer forma. E hoje está se discutindo se foi corrupção passiva, se houve prevaricação por parte do Moro, se não houve. Esse debate jurídico ele está muito intenso, é muito interessante acompanhar. E, por fim, nessa linha que você colocou, Carol, pela primeira vez conversando com meus pais, eu me desesperei, assim, sabe? Perdi um pouco assim a tranquilidade da conversa com eles, porque eles me contam dos seus amigos que estão indo para a praia, estão indo para a serra, tudo gente de 80, 70 anos. Né? Vão ao supermercado, fazem rodas para jogar carta na casa de um, casa de outro, e você vê que isso vai afetando eles. Né? Meus pais são super lúcidos, assim, super racionais, sabe? E eu falei, não é possível, sabe, que vocês me contam isso dessa forma, sabe, de uma como se fosse normal. Então, isso vai nos afetando. E hoje, no podcast de modo geral, nós temos a participação especial por áudio do grande Fausto Fawcett, contando para nós das suas inquietações. Vamos ouvi-lo. Salve! Scott, aí vai então. Eu vou dar uma situada a partir de 4 expressões, né? Bug do milênio, pandemia psíquica, transtornos de personalidade apocalíptica e o mundo como um kitnet claustrofóbico, ok? Então isso é apenas uma intro. Então, vamos lá. Um incômodo realmente é mais uma coisa pueril de não ter, né, a chance de ir e vir, né, de ter a dinâmica de sair de casa, enfim, de ter a vida normal, de encontrar as pessoas, trabalhar e, enfim, essa paralisia toda, né, essa paralisação toda. E um outro incômodo, obviamente, que me irrita o que vem desse governo, né, da seita bolsonarista, desse governo governo de ginasiandos jubilados, né, brincando, né, de tentar governar de forma
desastrosa, mas sempre lembrando que esta seita saiu de uma outra seita chamada lulopetismo, né? Junto com a venalidade enfim, de todos os PMDBs da vida. Então, isso dá uma irritação. Mas o bug do milênio é esse. Esse é o verdadeiro bug do milênio, né? Ou pelo menos é definitivamente o contundente, e não aquele que se esperava de 99 para 2000, um bug a partir de hackers, né? Na informática, etc. Mas nesses 20 anos, vários bugs, né? Que foi dar na Dark Web. Então, eles continuaram acontecendo e vão continuar surgindo esses bugs informáticos. Mas você teve 11 de setembro, você teve tsunamis, você teve degelos, você teve a crise de 2008, você teve a guerra na Síria, você teve as guerras americanas no Afeganistão, você teve o de sempre em países fudidos como o Brasil, né, com guetos de excelência e riqueza cercados por fogo amigo generalizado, né, forças do atraso. Então, e obviamente algumas epidemias, né, outros coronas anteriores, outros vírus que acabaram não se transformando em pandemias. Mas todos esses pequenos bugs ligados ao caos estrutural, à crise constante e às eminências de catástrofe geraram uma coisa que estava sendo pesquisada e colocada direto na imprensa e, enfim, em todos os meios de comunicação, toda a internet, que era essa epidemia de transtornos psíquicos urbanos, principalmente, e as características disso eram as principais características eram medo, raiva, tristeza e o desamparo, né? E uma das consequências disso, quer dizer, uma das consequências sociais, sociológicas, etc., manifestações, aliás. Né? Um outro bug, digamos, sociológico foram aquelas Primavera Árabe, aquele junho de 2013, e se você lembrar bem, tudo tinha a ver com estou contra tudo que está aí, não sei direito o que é. E é engraçado, cara, todo mundo para fora, todo mundo para as ruas, vários movimentos durante esses 20 anos, e agora nesse bug, todo mundo, pelo menos 4 bilhões e meio, que podem fazer no mundo a quarentena, contra os 3 bilhões e meio aí, que parece que não vão conseguir, né? Então, essas micaretas da cidadania, todo mundo, everybody, nas ruas, agora o contrário, todos transformados em eremitas de qualquer cidadania, de qualquer democracia, de qualquer humanismo, né? Humanismo novamente encurralado. Então, além do incômodo, toda essa questão, e o planeta foi transformado num kitnet claustrofóbico, né? Então, todas aquelas fobias, né? Toda aquela epidemia psíquica, agora está claustrofobizada. Muito bem. Depois dessa primeira rodada, então, partimos para o segundo bloco, onde a conversa fica mais caótica, mais solta. Podcast, de modo geral. Olá, retomando aqui então a segunda parte do podcast de modo geral, com a convidada Carol Rodrigues. Queria te perguntar, Carol, você tem um olhar que é multicomplexo, multifacetado, você tem várias inquietações, você já viajou, você conhece a Europa, você já conviveu também com pessoas de comunidades tradicionais. Como é que tudo isso repercute na tua escrita, minha cara? Eu tenho uma quedinha pela confusão, assim, eu sou meio... Gosto do caos, assim, desconfio muito
Da razão, da organização, mas isso também é uma desculpa, porque eu sou super bagunçada, desorganizada, eu trabalhei como produtora há muito tempo, e, gente, não sei como eu consegui ficar no emprego, assim, porque o produtor tem que ter, né, aquela organização de planilha, de tudo e tal, e eu tenho muita dificuldade em colocar as coisas no lugar, assim, então, acho que eu meio que romantizo o caos, assim. Dou a mão para ele, abraço. Acho que é meio isso. E esse romance que você lançou o ano passado, O Melindre nos Dentes da Besta, ele contempla também essa tua visão, essa tua inquietude que é visível nos teus contos? Tem duas partes o livro, né? A primeira parte é em primeira pessoa, é um personagem masculino, é um prisioneiro que é largado numa ilha, e nessa ilha é proibido falar, então é uma ilha do silêncio, assim. Então a gente só fica escutando essa cabeça frita desse cara, né, o tempo todo. Então é pura fritação mesmo, assim, e pesada, né? Os meus primeiros leitores falavam, tipo, tira um pouco desse peso da mão, tá frito demais, tá só na sua cabeça, assim. Então, às vezes eu tenho dificuldade também de partilhar a confusão. Esse livro foi desafio, né? Romance eu achei outra parada, outra linguagem, outra história. Muito diferente de conto. Você tem alguma relação com a poesia, Carol? Porque essa sua linguagem, ela é muito além, na verdade, né, da linguagem poética. Ela tem uma fragmentação que faz sentido no final das contas e uma certa... A minha impressão, sabe, é que poucas vezes eu encontrei escritores brasileiros contemporâneos que fizessem tão poucas concessões, sabe? Mas me parece que isso é uma coisa meio natural tua. Isso vem da música, vem do teu olhar das artes plásticas. De onde vem isso? Você consegue mapear isso? Nossa, sabe que eu acho que... Não sei, eu sempre quis escrever, eu ficava tentando escrever, só que saía... Eu acho que isso vem de eu escrever mal, naturalmente, eu não sei, eu acho que é meio por aí. Eu tentava escrever e saía sempre horrível, assim, meus amigos vinham e falavam, isso é uma bosta. E aí foi de torcendo para tentar achar alguma coisa, assim, mas... Sei lá, queria escrever, no fundo eu queria escrever tipo igual a Pat Smith, assim, que sempre escreve qualquer post no Instagram e sai sensacional, tipo... Escrever de uma maneira mais natural, mais fluida. Eu invejo quem consegue fazer isso, assim. Para mim é sempre tudo muito retorcido, porque o natural não é legal, assim. O natural não sai bom, não sai bacana. Sim. Então, meus caros, vou deixar aberto aí. Carol, qual foi? Você comentou que achou o romance muito diferente. Qual a diferença desses dois campos? Que diferença que você encontrou do conto pro romance? E essa é uma pergunta que todo mundo que fez conto, depois escreveu um romance, recebeu isso de alguém, sabe? E só que eu acho que, como ela não tem uma resposta única, cada um encontra um percurso, então acho que toda resposta, acho que essa pergunta sempre é válida, porque as respostas são sempre muito únicas, assim, sabe? Uhum. Por que Sim, esse não, campo foi diferente para você? Porque os contos que eu escrevi que eu gosto, eles saem de uma vez, assim. É tipo baixar um negócio. Senta, escreve e eu começo e acabo o conto no mesmo dia. Os contos que eu gosto. Se eu fico enrolando, se eu penso muito na história, tipo, vai ficar uma bosta, assim. Eu já sei disso. Tipo, não dá. Não, o meu pensamento não vale, assim. Então, tem que meio que driblar o pensamento, o ego, a razão e tal. E no conto, quando ele vem de uma vez, isso é feito mais facilmente, talvez, assim, né? Pela intensidade. No romance, eu tenho que ficar criando dispositivos para fugir da minha própria racionalidade, assim. Então, enfim, tenho que ficar interpretando o personagem e tal, tenho que criar desvios para isso. Então, no romance, eu senti que eu fiquei, sei lá, foram 2 anos, mais intensamente, assim, meio que me enganando o meu próprio ego, fugindo dele, assim. Mas eu achei uma outra experiência, como se fosse, sei lá, fotografia e música, sabe? Eu achei 2 linguagens completamente diferentes, entregas diferentes, convívios completamente diferentes com os personagens, assim. Escrevendo o conto, eu nunca cheguei a ter raiva de um personagem, de ficar de saco cheio dele, de odiar ele. No romance eu senti isso pela primeira vez, de tipo...
se é aquele casamento que já está meio, sabe? Precisamos discutir a nossa relação com o personagem, assim. Então, trouxe coisas muito novas no caminho. É isso. É difícil falar mesmo da diferença, mas é... Tanto que agora eu não sei mais escrever conto, assim, vou ter que reaprender, é muito doido. Você disse que hoje foi um dia de ressaca, né? Ressaca dos impactos aí da sexta-feira. Na tua intuição, assim, de narradora, você acha que esse governo ele vai até o final? Isso tem que sair, assim, mesmo que, sei lá, qualquer via, qualquer meio, qualquer procedimento tem que acontecer. A gente não pode ser tão frouxo, assim, as instituições não podem ser tão frouxas, assim, e as pessoas individualmente também não, tipo, isso não é possível. Mauro, o Bolsonaro está se aproximando do Centrão, né? Ontem você já viu deputados do Centrão defendendo o Bolsonaro e então parece meio maluco, né, para vocês todos essa questão. No final de semana você tem uma manifestação pública, né, pedindo o retorno da ditadura, constrangendo explicitamente o Congresso Nacional, e na semana seguinte, né, do qual participa o presidente da República, e na semana seguinte, porque o presidente da República, por uma questão de sobrevivência, não é? Resolve comprar, não é? Resolve negociar com o Centrão, o grupo de políticos que ele prometeu que jamais, né, de quem ele jamais se aproximaria. E no final de semana você vê aí já 1, 2, 3, 4 saindo em sua defesa. Eu acho que era previsível, a gente mesmo falou, nós vamos acabar no TACAP, mesmo. Esse cara vai até o fim, a cena final desse governo é Al Pacino no Scarface, ele loucão e brigando loucamente, assim. E o que me chama a atenção, por exemplo, hoje de manhã eu vi um tweet de um amigo lá de Porto Alegre, que conhece o Bibo Nunes, que é um jornalista de 5ª categoria lá e tal. Ele foi chamado para debater na CNN, né? Então, quando tu chama aquele cara e a Carla Zambelli para te defender, é porque tu não tem mais nada para defender, né? E aí que eu acho que é o que eu falei no início ali, que é o colapso da inteligência brasileira, que é o seguinte: eu vi há um ano atrás o Fernando Schuller, que a gente também conhece, lá de Porto Alegre, dos eventos que ele organizava, esse cara dizendo assim, empolado, ele é um professor do IBMEC, cara, e ele dizendo assim, não, veja bem, eu estou vendo com bons olhos o Bolsonaro, porque ele vai negociar diretamente com o Congresso. O cara é um professor do IBMEC defendendo assim, essa cagada que fizeram aí com o Brasil. E, assim, e naquele momento era possível ver isso. Ele me bloqueou, porque eu mandei um tweet para ele, cara, como é que é isso, velho? Então, aí depois o Alexandre Schwartzman, outro professor da FGV, que foi do Banco Central, também um economista, ele dizendo, não, o preço do petróleo ele está sujeito ao mercado, os estados não interferem, e tratando todo mundo como idiota, quem diga assim, cara, tu tá louco. Aí agora a Rússia e a Arábia Saudita derrubaram o preço do petróleo a 0. Então, essa incapacidade intelectual brasileira, da qual a gente se filia um pouco pela arte, mas essa incapacidade brasileira, ela está evidente, quer dizer, ninguém mais defende, e aí ele vai acabar se associando ao que há de pior na política, dizendo para a sociedade brasileira, não, eu vim aqui para renovar a política, para romper com a velha política, fazendo a mesma coisa. Então, a gente está vendo um impasse linguístico mesmo. O que ele fala, o signo que ele usa para decidir, expressar uma ideia é o oposto, é negativo daquilo, entendeu? Então, esse jogo, que é evidente para mim desde o início, desde o Bolsonaro sempre fez isso, ele está levando isso a um paroxismo. Tudo aquilo que os escritores latino-americanos, Gabriel Garcia Marques, falavam e como paródia para ilustrar o que é a América Latina, o que a gente vive, a gente está vivendo na prática. Aí a única coisa que nos une é uma espécie de vontade de que tudo volte ao normal, né? E esses caras jogam com isso, né? Essa que é a mentalidade, isso que é o perigo dessa mentalidade, isso que é o fascismo, porque eles jogam com uma espécie de vontade, de desejo da classe média de que de algum momento a gente volte para nossas carreiras, para o nosso trilho. Então, eu acho que ele vai se juntar ao Centrão para responder aí, né, tal,
Mas isso aí é uma papagaiada que a gente já sabe que não tem como dar certo, entendeu? Não tem como tu dar certo com Bibo Nunes, Carla Zambelli. E aí a inteligência, a ex-inteligência, né, os ex-liberais estão quietos, né, eles desaparecem, eles vão embora nesse momento e se fazem e escapam como água assim da confusão. O único que estava de máscara lá era o Paulo Guedes, mas mais para esconder a cara dele da foto histórica daquele enterro ali do que qualquer coisa. O cara tá ali para não aparecer a cara dele, ele não tá ali para se proteger de porra nenhuma. Mas eu acho que esses liberais, depois de sexta-feira, eles desembarcaram. Já estava rolando esse desembarque, e eu acho que depois de sexta-feira foi um ponto de inflexão. Talvez se reflita menos na militância, que ele consegue mobilizar igual, as pessoas agora chamam o Moro de comunista e tal. Mas o mercado, isso foi um baque. Acho que Paulo Guedes não segura muito tempo, acho que ele vai cair também. E o governo fica na ponta. Sabe quando você é criança e o dente vai cair e ele fica pendurado por um nervo? Vocês lembram dessa sensação? Aí você fica com a língua e dá aquela dor. Esse governo vai ficar assim. A questão é que a gente não sabe o tempo. Aí eu concordo com uma coisa que o Mauro falou. Não vai ter renúncia, não vai ter capitulação, não vai ter. Eu não acho que vai ter acordo. Eu acho que vai ser um troço violento mesmo. O final de Scarface, metralha é metralhado. Eu hoje até botei no Twitter e pedi para as pessoas me cobrarem, porque eu acho que vai ter morte, assassinato ou suicídio. Eu acho que um dos filhos vai se suicidar. Eu acho que a gente está entrando num lugar também que pode... Um fanático com uma metralhadora, uma bomba no Congresso, um atentado fake, como foi a facada, para que ele possa dar um golpe de estado de sítio. A gente vai entrar num terreno pantanoso da tentativa de revolução e da contra-revolução. Isso no meio de uma pandemia, né? Então, assim, já ia morrer muita gente, vai morrer mais gente ainda, e talvez o Brasil vire o foco global dessas mortes, né? Depois dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos vai começar a cair e a gente vai começar a subir. Agora, queria discordar de uma coisa que o Mauro falou, com todo respeito. Eu não acho, por mais que eu ache uma figura execrável, repugnante, eu não acho que o Moro... o Moro caiu para cima, sim. Porque ele saindo atirando daquela maneira, se ele consegue colar nele, de novo, a ideia de paladino da justiça, que não aguentou a bandidagem do Bolsonaro, e consegue derrubar o Bolsonaro, aí ele pede música pro Fantástico, porque ele vai ter colocado o Lula na cadeia, derrubado a Dilma e derrubado o Bolsonaro. E essa coisa dele com a TV Globo orna bem. Simbiótico. Então, simbiótico. O Lula estava salivando sexta, né? Ele estava muito feliz, estava até mais bronzeado. Exatamente. A gente viu aquele fantástico no Jornal Nacional de sexta-feira, que pareciam Ascom do Sérgio Moro. Foi uma propaganda institucional do Sérgio Moro. Não falava da Vaza Jato, não falou da pensão, que ele teve esse sincericídio na coletiva dele, falou que ele negociou uma pensão. Isso é completamente inapropriado. Também o JN não falou da opinião do Lula, da opinião do Ciro, da opinião da Dilma, enfim. A Globo de novo mostrando a sua face golpista, enfim, de querer mudar o regime quando interessa a ela. Mudou uma vez, né? Apoiou o golpe, foi coautora desse golpe, que a mídia tem essa responsabilidade. E de novo estão reeditando uma parceria que deu muito certo há 4 anos e talvez dê certo de novo. O Celso de Mello vai botar isso para o Congresso votar. Que o jeito mais rápido dele sair não é o impeachment, né? Essa ação que o Aras mandou para o Celso de Mello. O Celso de Mello provavelmente vai mandar isso para o Congresso para 2/3 votar, e aí vai ficar por esses 2/3. Aí a gente vai entrar no terreno do bicho, do pega para capar. Porque, por exemplo, o MDB na semana passada tuitou, né, que está fora que não vai entrar no governo. Então você tem esse centrão aí, fisiológico, que esses caras estão botando o pé na piscina para ver se ela está quente, se ela está fria, para onde é que eles vão, né? Que quem colocou ele foi a própria Globo e foram os próprios investidores, né? Então eu acho que quem vai tirar. O drama é que o problema é que vai destruindo o Brasil, vai desconstruindo o Brasil, entendeu? A gente vê chegar se fosse só uma questão formal de botar e tirar, eu acho que a gente teria o Brasil teria uma chance, o capital teria uma chance. O problema é que não é isso.
a gente está vendo que também tem isso opera numa espécie de mentalidade da classe média, da sociedade brasileira, e vai desagregando isso. Então, não é à toa que o Moro e o Olavo de Carvalho, quando eles têm projeto deles de atacar a histórica neutralidade da política externa brasileira, que foi a construção do Brasil contemporâneo, quando eles atacam isso objetivamente, chamam esse progressismo, eles começam a colocar uma semente ali que eu acho que é muito parecida com a semente que foi colocada na Alemanha nazista mesmo. Ele começa a operar ali na sociedade, no seio do cidadão, uma espécie de mudança na mentalidade. E ela tem um respaldo na realidade nisso. O cara, quando ele diz assim que ele vai romper a quarentena e vai para uma praia e ele começa a desafiar a razão e a ciência, aquilo ali não é pouca coisa, entendeu? E quando aquilo opera na cabeça de um louco, tudo bem. Agora, quando ele começa a operar na cabeça das nossas famílias, vamos dizer assim, de gente muito próxima a gente, esse é um dado novo, entendeu? Esse é um dado que eu acho que a gente não coloca, e o próprio investidor não coloca na conta da sociedade brasileira. Bom, mas vem cá, qual o efeito de colocar esse cara ali? A própria Globo colocou o Bolsonaro ali, entendeu? Então, eu acho que ali entra uma coisa grave, vai entrar um sofrimento psicológico grave mesmo. Então, aí, quando eu digo assim, bom, eles podem até tentar tirar, mas ele não vai sair. O custo disso, em termos de uma... Vai ser traumático. Vai ser traumático do ponto de vista psicológico, da experiência, assim como foi para os alemães a experiência de Hitler, entendeu? Ou como deve ter sido para os egípcios a queda do faraó, a queda da Babilônia. Quer dizer, a Babilônia não se recupera da Babilônia. Assim como pode ser que os Estados Unidos não se recuperem e não recuperem a paz liberal da democracia deles. André? Eu achei que a gente deu um passo, assim, acho que foi bom para o país essa saída do Moro. Precisava desmembrar, porque aquele homem estava ali como um fiador de sentido, assim, quase semiótico mesmo, o plano mais fundamental ali do sentido era esse cara lá. Claro que o convite veio depois, e o Guedes que estava até antes, né, do Moro, ele já aparecia na coisa da campanha e tal, mas é uma dupla que enfim, fazia os caras engolirem aquele tipo intragável, né, que é o Bolsonaro, né, e assim, as pessoas tinham uma vergonha, inclusive, de classe, né, porque o cara, ele, enfim, é o cara bonachão, é o tio do churras, e essa galera do mercado também, ela é muito almofadinha, ela é super Dória, sabe? Então ele vai para Campos do Jordão, ele toma bons vinhos, entendeu? Ele tem a roupinha. Bolsonaro não é nada disso, né? É um troço assim com quem é a parte da família que essas figuras não vão, assim, evitam, né? Quebrou uma perna muito, muito forte ali. E eu concordo também, acho que o Guedes, a não ser que entre o Mourão, a não ser que a discussão seja assim, bom, o Guedes pode estar colocando as cartas assim, olha, entra então os militares aqui que eu fico, né? Entra logo um vice e tá aqui, sabe? Então, assim, o impeachment, inclusive, pode ser um jeito de manter o Guedes, provavelmente. Aí pode ainda, sabe, essa configuração se manter e tal. Não por acaso ele estava na coletiva, só um parênteses, ele estava entre dois milicos, né? E o Guedes fazendo assim, como a peça diferente ali fora, né? O cara de fora, né? Olhando o relógio, né? Para ver. Olhando o relógio, que horas são. E outros dois ministros que também são mais invisíveis, não ficam tão aparentes, mas que também são super estruturais, é o Tarcísio e a Tereza Cristina da Agricultura. São dois ministros, assim, fundamentais ali, sabe? Que seguram mesmo o Brasil mesmo, né? Mas é que eu acho que eles também, assim, se sai um Guedes, esses caras podem ir rompendo mesmo, né? Agora, que sofrimento a coisa ser aos poucos, né? E daí eu concordo com a Carol, assim, tinha que acabar com isso logo, sabe? Então já é uma coisa assim, do jeito que tá, é muito mais difícil administrar uma pandemia, por exemplo, esse novo modo de vida que se instalou. Então, sabe, assim, não somos nós que deveríamos tomar a pílula alucinógena de Bacurau, mas os militares, eles deviam tomar aquela pílulazinha. Mas jamais vão tomar. E a questão é que a gente vai cair, mas a gente vai cair num governo militar 100%, muito mais eficiente
do que o bolsonarismo mais organizado, inclusive eficiente para fazer o mal. E 2022, cara, é Moro na cabeça. Então a gente pode ter anos de Mourão e Moro. A gente vai passar por... Não, a gente não tem assim, saída como a gente gostaria, ou alguma coisa parecida como oposição PT-PSDB, sei lá, 16 anos para frente, para chegar nesse estágio. Não, eu acho que tinha que ser alguém que pelo menos escutasse a OMS, assim, é o mínimo, assim, tipo, evitar mais mortes do que a gente já está apontando que vai ter. O Brasil vai ser o grande cemitério do mundo, isso já está dado, né? A barbárie já está dada, a tragédia já está anunciada. 2022, gente, eu acho um otimismo gigante pensar em 2022, sinceramente, assim, tipo... Se vai ter, né? E você falou algo muito importante, Carol, que é justamente isso que, para nós que estamos aqui no meio do turbilhão, fica difícil de perceber que, bom, esse é um podcast de literatura, mas basicamente sobre o comportamento brasileiro. Eu vejo relatos ou diagnósticos do que está acontecendo hoje no Brasil muito mais preciso de pessoas, de brasileiros, amigos meus que moram fora do Brasil e conseguem captar a leitura que as pessoas fazem do Brasil hoje do que nós fazemos aqui. E isso sempre me impacta. Tem uma classe média alta, sabe? Tem uma parcela da população que vê no Moro, sim, digamos assim, uma postura, uma correção, uma rigidez, certo? Uma falta de sensibilidade que fecha muito com as expectativas deles. Então, você trabalhar com a possibilidade dele vir em 2022 como candidato, com apoio da Globo, com apoio do Judiciário, com apoio da Polícia Federal, que ele ficou super bem na fita com a Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Federal, com apoio dos médicos, etc., né? Pô, isso não é descartável, porque ele sentar e fechar um acordo com o setor financeiro, com o capital estrangeiro, seja lá com quem for, isso é muito fácil de resolver. Então, não acho impossível, não. Possível eu não acho, mas nota que, olha só, ele é menor do que o Aécio, tá? Ele é menor... Como ele é menor que o Aécio? O Aécio era um líder muito maior que o Moro. O Moro, antes da Lava Jato, o PSDB era um partido maior, tá? Era um partido que estava perto do governo. E eles Mauro, não conseguiam... o PSDB era um partido em disputa, Mauro. Não, tudo bem, mas assim... Já fragmentado. Sim, mas ele hoje é muito menor, o partido, não só numericamente, como com influência, entendeu? Como influência política. Também é importante lembrar, assim, ó, o Moro representa uma espécie de pensamento liberal brasileiro que migrou do centro democrático para o fascismo. Tá? Ele se aliou ao fascismo e transferiu seus votos dessa classe média que era um pouco ilustrada, vamos dizer assim, ou que tinha um pouco essa pompa e essa pose liberal, eles entregaram seus votos para o fascismo. Na busca de um líder populista, que o Bolsonaro simbolizava. O Bolsonaro é um líder popular. A gente pode criticar ele e tudo, mas ele é um cara que ele fala com setores da população que são importantes. Tá? Essa tentativa de voltar para o centro democrático e trazer os votos de volta é uma ilusão. A gente vai ver que tem vários setores da sociedade, vai voltar, alguns voltam, ficam indignados, mas eu não sei se ele traz os votos inteiros, cara. Eu acho que o Bolsonaro vai radicalizar. Quando ele radicaliza, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um policial dele na Polícia Federal, da família dele. Ou seja, a Polícia Federal está rachada. Vai ter... Quem conhece a mentalidade brasileira sabe que um monte de gente agora vai tentar galgar os degraus dentro da Polícia Federal, vai rachar a Polícia Federal. Assim como aconteceu com o STF, com o Gilmar Mendes, que em determinado momento operou para o Moro e se deu conta de que o Moro estava corroendo a própria justiça. Então, é uma ilusão achar que esse movimento dos liberais de abraçarem o fascismo não vai desagregar as instituições. Os generais que apoiam hoje o Bolsonaro estão fechados com eles. Então, claro que vai ter general que não, vai ter general que sim, mas ele provoca uma espécie de cisão nas instituições que fazem com que as instituições fiquem mais fracas. Nesse movimento é que o populismo de direita cresce. Cada vez que eu converso com você, você está maquinando alguma coisa nova.
essas pessoas com as quais você conviveu recentemente, ou quão distantes ou próximas elas estão dessa grande disputa política central do Brasil? Elas compreendem, têm opinião, ou elas são completamente distantes? Então, logo antes da pandemia, eu fui para a Amazônia, né, para o Pará. E aí eu fiquei 10 dias lá na região de Alter do Chão e entrando na floresta também. E lá eu conheci, né, pessoas inteligentíssimas, ilustradíssimas. E aí eu perguntei sobre eleições, né, em quem votou nas últimas eleições, e muita gente respondeu assim: votar? Tipo, nessa época da eleição, é a época da pesca do peixe tal, então no dia da eleição eu estava no barco há não sei quantos dias de qualquer cidade, que não sei o quê. E outra pessoa que fala votar, não, nesse dia é a época da caça do bicho tal, tem que ir tantos dias de trilha e tal, tal, tal. Então, a Amazônia é um território muito gigante, que não é representado, porque o sistema democrático brasileiro simplesmente não cabe na subjetividade, na vida dessa comunidade gigantesca, assim. Tipo, a democracia brasileira, ela é fajutésima, né, nesse sentido, assim. Ela não tem nenhuma relação de realidade com os territórios. Então, na Amazônia, isso fica escancarado. Escancarado. São pessoas que não participam do processo democrático porque os ciclos da vida falam mais alto, né? Os ciclos da pesca, o ciclo da caça, tal, tal, tal. Então, pessoas que vivem nos rios e passam dias nos rios. Então, essa coisa tão básica que é votar, que já não rola. Nossa, e aí você vê a distância, assim, né? É tipo, é outro planeta político, são outras relações, né? Relações comunitárias, relações de defesa de território, de proteção. É muito outro rolê, assim, é muito impressionante. Muito longe da gente. Sabe que eu ando muito mergulhado na literatura do Edir Augusto, e ele fala, não é, de uma regionalidade caótica do Pará, Amazônia, Amazonas, que parece que essas disputas do centro do país, elas são completamente distantes, né, dessa realidade dessas pessoas. E você disse uma coisa que me chamou a atenção, porque essas pessoas elas estão muito envolvidas com uma disputa explícita de terreno, de terra, de espaço, de manutenção do espaço. E isso é muito grave lá, não é? Não, total. Todo mundo ameaçado de morte, né? Tipo, tá brutal cada vez mais, assim. É muito desamparo, né? E a região que já colapsou, né? A primeira, assim. Eu falo com os meus amigos que trabalham com indígenas no Mato Grosso, no sertão. Eles dizem, cara, vocês da cidade, vocês não entendem o que é a real disputa do Brasil. Sobre essa coisa de território e de lideranças e tal, tá me chamando muita atenção Paraisópolis, né? Acho que vocês devem ter chamado a atenção também. Tenho acompanhado. Que eles monitoram 21 casas, Sim. sabe? Assim, e tem mais de 400 presidentes de rua. Esse termo, presidentes de rua, e 420, me parece, assim, é uma coisa, um espaço completamente dividido entre pessoas da população ali que fica absolutamente responsável por um cuidado ali, né? Eu acho que daí pode vir, inclusive, uma herança pós-Covid, né? Tá, a gente venceu aqui a pandemia, que mais agora a gente vai fazer? E continuar, sabe assim, figuras que gostem ali do riscado, desse cuidado e talvez daí venha alguma coisa. É um exemplo, assim, me chama muita atenção deles terem dividido uma grana, conseguido levar máscara para as pessoas e ter uma ambulância na comunidade, pagam médicos. É assim, para ficar observando, sabe? É incrível. Como é que está o teu dia a dia com a tua família? Como é que está pesando esse confinamento para Carol Rodrigues? Como é que é a tua rotina? Realmente consegui uma rotina. Eu fiquei um mês sem rotina nenhuma, completamente enlouquecida, porque eu trabalho na Mário de Andrade, né? E de repente parou tudo, assim, não teve nenhuma medida a ser tomada. Agora a gente vai fazer uma programação online, então agora a gente voltou a trabalhar. Mas
Rolou um mês, assim, de dias completamente sem contorno. E faz, sei lá, uma semana e pouco, assim, que eu tô conseguindo, sabe, fazer uma coisa depois da outra e manter a cabeça mais no lugar. Então, eu acordo e já vou meditar, porque eu enlouqueço se eu não faço isso. E funciona muito, é impressionante, assim. Então, eu medito uns 15 minutos. Aí faço um cafezão da manhã, aí vou escrever um pouquinho, voltei a escrever também, tô conseguindo 1 horinha por dia. Aí é isso, dou uma trabalhada para Mário, tento fazer exercício físico todo dia, que também é uma coisa que sem isso eu enlouqueço também. Então é isso, assim, como não enlouquecer, aí eu tento colocar tudo no dia, mas tem rolado, aí à noite sempre rola um vinhozinho, alguma coisa. Eu começo meditando, termino no vinho, passo por várias fases. É isso, tentando dar um contorno e acho que tentar escutar pessoas que tragam uma positividade, assim. Então, eu gosto de escutar o Siddhartha Ribeiro sempre. Eu acho que ele tem sei lá, um tom de vida, assim, de caminho do meio, de estar no presente, que eu gosto muito de escutar, gosto muito de todas as análises dele. Gosto de escutar o Cacaverá também, que é um escritor indígena, tapuia. Ele faz várias lives no Facebook falando de várias coisas e toda quinta-noite ele faz um rezo muito lindo, assim. E é isso, eu tenho buscado positividades também, porque, enfim, eu sei que o mundo gira na base da raiva muitas vezes, mas, sei lá, às vezes paralisa demais, assim. Então, é isso. André, Eu estava aqui pensando, né, no que você está falando, Carol. Eu sou super. Bom, tenho ligação com espiritualidade, cheguei a trabalhei 5 anos no centro espírita, médium, recebendo, sabe assim, entrei fundo nessa história, não é uma coisinha. Isso tem um tempo já, né? Saí disso, fui fazer filosofia e foi um lança-chamas disso tudo. Mas restou ainda uma experiência muito interessante com isso e tal. Só para dizer que eu sempre procurei momentos de paz e tranquilidade, assim. Esse pensamento do meio que você está dizendo, sabe? Procurando um... Só que agora, assim, isso me irrita profundamente. Tira o meu equilíbrio, sabe? Tudo que eu não quero é ouvir alguém me dizer que agora é o momento de entendimento planetário e que, sabe, assim, eu não tô, não é que não seja isso, mas isso precisa ficar suspenso. Isso me tira, isso me dá uma, olha, assim, me tira, desequilibra, até gaguejo. Eu estou rejeitando isso por completo, assim, não vai rejeitando entender, por completo. Não adianta. Então, assim, e aí eu estou numa coisa assim, eu quero ouvir assim todos os prognósticos mais pessimistas possíveis, assim. E eles de algum jeito me mantêm uma máquina. Então, por exemplo, eu fico lendo o tempo inteiro, eu fico lendo paper de, sei lá, desses lugares onde já tem alguns estudos sobre a doença, né? Eu estou pesquisando a Covid. Adoro ficar lendo sobre os efeitos dele no organismo, que são horríveis, assim, é um troço para dar mais medo ainda. Mas é uma impressão de que quanto mais eu souber o tamanho desse negócio, assim, e é cada vez pior, né? Porque está cada vez mais forte a ideia de que ele pode ser reativado como uma herpes, sabe? É um troço que você vai ter, que você fica ali uma coisa meio crônica, enfim. Ou seja, mas eu leio isso todos os dias, então não é exatamente alguma coisa que alguém vai procurar ler para ficar tranquilo, eu não quero nem saber da doença, né? Já está fazendo o seu e tal, mas eu fico atrás, eu fico lendo, fico atrás eu sou viciada nos grupos de extrema direita, eu fico vendo os youtubers, eu vejo os grupos. Na sexta-feira, olhar esses caras, assim, a pancadaria dentro do grupo, assim, foi uma coisa, me fez bem. Então, uma loucura. Eu estou num sinal trocado, sabe? Querendo ver mesmo, sabe? Ficar bem em contato, assim, com isso e com as piores expectativas. eu tenho acompanhado 2 rádios, que eu não vou dar o nome dessas rádios, mas são rádios que uma eu gosto um pouco, quer dizer, desgosto menos, mas a outra eu acho, enfim, não tenho a menor paciência, mas eu estou me forçando a escutar. E uma delas tem, sempre pela manhã, eles entrevistam empresários
E é impressionante assim a diferença de grau, né, de sensibilidade de diretores dessas empresas, né, de uma para outra. E alguns são bem insensíveis e outros não são tanto e até expõem situações, né, de empregados foram afetados, enfim. É uma experiência que está sendo bem interessante de acompanhar, sabe? E na outra rádio tem uma parte da programação que eles recolhem depoimento de pessoas que perderam, né, parentes, amigos também. E é brutal, assim, porque quando você se depara com o depoimento de uma pessoa dessas que sofreu de verdade, né, os impactos da pandemia, você vê o quanto essa dimensão, sabe, ela é diferente e o impacto é diferente e você realmente percebe o quanto é grave tudo isso. E eu fico imaginando que quando eu fiquei um tempo na Austrália, em 2008, uma coisa que me chamou muita atenção é o quanto as políticas públicas, elas, pela saúde e tudo mais, mas campanhas de saúde, sabe, de modo geral, beba água, se proteja contra o sol, faça exercícios, né? Essa é uma campanha que o Estado, que o governo australiano, ele impõe a todas as emissoras. Então, você está assistindo um filme, né? Vem as propagandas regulares, mas também vem as propagandas do Ministério da Saúde. Eu acabei não fazendo, mas eu fiquei muito curioso de fazer uma pesquisa como está sendo tratado isso por alguns países e procurar propagandas institucionais. E aqui no Brasil nós deveríamos estar num processo de conscientização, porque as pessoas, como já foi dito aqui, as pessoas têm um processo de negação muito grande. Elas querem a sua liberdade de volta, elas querem a sua vida de antes de volta. Então, demandaria um processo de conscientização extremo por parte do governo federal, por exemplo, né? Quem está fazendo isso são os jornais, enfim, alguns estados, mas tudo isso é muito pouco. Então, quer dizer, parece que ninguém está percebendo, né, como se deveria perceber, né? Então, quer dizer, é uma situação bastante complicada. Mauro, e aí a gente fecha o terceiro bloco, o segundo bloco. Todo mundo deve ter visto aquela tal de Pugliese. Eu nem conhecia essa mulher aí, velho, que fez uma festa aí, que todo mundo ficou cheirando MDMA lá, e daí começou, chegou por ali o Covid, né? O Mauro, MDMA não se cheira não, hein? Não, se cheira não, se lambe lá, o pessoal botando o dedo lá e tal. Cheirar MDMA deve ser dureza. Não, sei lá, o pessoal ficou botando o dedo no saquinho, o saquinho estava contaminado, e daí um monte de playboy e franga lá pegaram o negócio. Então, o que eu acho talvez isso daí, Scott, que tu fala, bom, boa parte do meu trabalho foi escrever serviços de utilidade pública, né, para empresas de responsabilidade social, então, para a MTV, para o Unicef, Unesco, o PNUD e tal, né. Onde por exemplo, dentro da Abril, dentro da MTV, eu sempre fiz esse debate sobre responsabilidade corporativa, né. E a gente tinha muita liberdade para questionar os impactos que qualquer negócio fazia, né? Tanto na questão da AIDS, político e tal. E é impressionante como tu tem na mentalidade do empresário brasileiro uma mentalidade absolutamente tosca, cara. É assim, tu vê em alto nível de empresariado, eles têm uma mentalidade assim absurda, cara. Tem relatos ali que são chocantes, assim. De gente que não consegue medir o impacto das suas ações, o impacto moral de suas ações dentro de uma empresa, e quem dirá dentro de uma sociedade, né? Então, eu acho que é isso que está aparecendo no Brasil. Entendeu? É exatamente essa disfunção que está se tornando evidente. Muito bem, a gente está fechando aqui, então, o segundo bloco do podcast. Vamos para o terceiro, Carol, onde nós temos espaço aí para apresentarmos possibilidades de personagens a partir dos malucos, dos heróis, dos desgraçados, dos insanos e das situações bizarras dos últimos dias. Ai, que divertido. Vamos lá, então. Personagens, mas para virar ficção? Possível, ou biografia? Para virar ficção, romance, conto. Tá? Preciso pensar um pouquinho.
Beleza. Então, vamos para o terceiro e último bloco do podcast. Podcast, de modo geral. Muito bem, retomando aqui o terceiro e último bloco do podcast de modo geral, que personagens poderiam surgir a partir das situações bizarras e pessoas bizarras dos últimos dias. André Del Fuego. Cara, eu ia usar a personagem, a pastora com a banheira tigre, indo fazer batismo delivery, mas eu tô achando muito interessante essa coisa de saber se o Kim Jong está morto ou não, e a possibilidade dele estar num litoral, na verdade, com medo do Covid, na verdade. Ele está isolado para não pegar a doença, e eu achei interessante esse ditador que se recolhe e desaparece do radar com medo da doença, sabe? Com um medo, assim, do invisível. Uma figura dominadora total, enfim, algo que ele não domine no seu território, né? Porque, gente, Covid deve ter chegado na Coreia do Norte, né? Sim. Mauro Damer. Eu fico com ele. Ótimo. Meu personagem seria essas influenciadores aí que ficam fazendo nesse delírio de querer influenciar o quê, né? E daí fazendo festinha e tirando foto e selfie e essa mediocridade. Eu sigo tocado por isso, entendeu? Eu fico querendo entender o que é isso, entendeu? Até onde que vai esse grande baile fiscal, assim, da humanidade, do Brasil, sabe? Essa ele não é nenhuma elite, né? É uma elite meio vagabunda, né? Então, assim, eu acho que o meu personagem seria essa turma aí, um casal que é um jogador de futebol e uma influenciadora de Rede social. E daí que trouxe o Covid para o Brasil, hein? Muito bem. João Paulo Cuenca. Pô, o Mauro roubou o que eu ia falar. Essa coisa, Mauro, é mundial, sabia? Essa crise das influências é uma coisa que não é só no Brasil, não. É global, porque basicamente são pessoas que vivem de vender lifestyle, só que o lifestyle dela agora ficou uma coisa muito magra, né? Então elas se mostram como elas são e elas são um horror. E as marcas estão desembarcando delas também. Eu acho, cara, eu vou botar o personagem no futuro, assim. Eu acho que alguém vai se matar. Eu acho que vai ter uma morte no governo, no palácio, sabe? É o suicida palaciano. Eu não sei qual ainda, se é o 01, se é o Carluxo, que é o 03, né, se não me engano. O Carluxo é do 02. O 02, esse é o 01 ou 02, mas alguém vai ter o suicida palaciano. Esse é o meu personagem. Esse bastidor do governo cada vez mais isolado. Os caras não contam mais com a rede de apoio que eles contavam, vão falando só para aquele núcleo cada vez mais duro. Muito bem. Carol Rodrigues. Nossa, tem muitos, né? Mas eu não sei se eu me animaria a escrever esses personagens aí. Só uma ideia. Uma sugestão para quem. 04, comedor do condomínio, gente. Maravilhoso. Nossa, esse jovem aí, esse jovem galã, terror do Rio de Janeiro. Não fez nada na vida. Não, esse aí não tem nem nome, né? Esses filhos sem nome, assim, né? Isso já é... Não tem nem idade, o pai não sabe se ele tem 20 ou 20 não tem nome, não tem nada, assim. O menino é feio, coitado, né? Aquela foto que tá circulando, comeu metade do condomínio, isso é, sei lá, uma boa pornografia às avessas, assim, uma antipornografia. Depois ele é assassinado por veneno por todas as meninas que ele diz que pegou, e não deve nem ter pegado ninguém, mas enfim. Ai, gente, imagina. Horroroso. Meu filho 04, o pegador.
Vou confessar para vocês, todo final de semana, ou no sábado ou no domingo, quando eu tenho ido ao supermercado, e aí eu faço um caminho um pouco maior, boto minhas 2 máscaras, chapéu, óculos e vou para a rua bem seguro, bem protegido, mantendo a distância. Eu passo pela Sumaré ali, onde tem aquela pista de bicicleta e de corrida ali, no canteiro central. E é impressionante a quantidade de casais, de jovens universitários, né, dos seus 1,80 m, 1,90 m, tanto a menina quanto o menino, com cara de estudante de Harvard, né, MIT, Oxford, e sem proteção nenhuma, sem máscara de proteção, né, correndo, espalhando, né, realmente é inaceitável. E eu faria uma espécie de romance-relato, bem objetivo, sabe, encadeando as ações, os diálogos, a estupidez dessas pessoas que não compreendem, apesar da boa sorte, né, de terem nascidas brancas, terem educação, terem saúde, terem dinheiro, elas não compreendem que elas estão espalhando um vírus tremendamente letal para quem certamente não vai ter como se proteger, não vai ter leito, não vai ter saúde para se proteger. E é em número crescente. Cada vez que eu passo ali na Sumaré, eu vejo uma quantidade maior desses casais. Claro que tem os sujeitos, né, que andam de trio, sei lá, mas os casais, eles são, sei lá, eles irradiam uma segurança e uma felicidade de estarem os dois ali fazendo a caminhada do casal, sabe, na Sumaré, uma alegria afrontante. Bom, quero aproveitar também a conversa que eu tive com o Fausto e colocar aqui no podcast a sugestão de personagem que ele deu. Bom, você sabe que eu gosto de um romance de ideias, né? Personagens que são avatares de alguma forma de pensamento, que encarne alguma missão, né? Alguma vocação bizarra, enfim, né? Tem alguma espécie de fundamentalismo. E eu tenho pensado muito em 2 tipos, em 2 personagens que representem uma coisa que está acontecendo, né? Nós, enquanto moderninhos, né, há um bom tempo, desde o Renascimento, mas muito mais a partir da Inglaterra, né, da Revolução Industrial, e do tal humanismo, pensamos no futuro, né? Pensamos em liberdade, autonomia, essas coisas todas, né? Mas o futuro já virou uma ruína, né? E o brinquedo civilizatório ele deu uma descontrolada, né? Vamos dizer assim, os desenvolvimentos, o progresso, etc, etc, né? E não existe evolução moral nem progresso ético para o ser humano. Então, é esse futuro, esse humanismo zumbi que nós vivemos, né, de ruína futurista, versus o passado, a grande antiguidade de milhares de anos, em que as civilizações tinham o mundo como algo dado, já acontecido. A sua era de ouro já havia acontecido e a gente estava aqui apenas lidando com certos rituais de redundância, etc, né? Então, acho que o choque dessas 2 visões está se dando aqui. Isso para dizer que o que é antigo ninguém segura. Então, 2 personagens, para mim, e aí são bem bizarros, é uma coisa que eu estou pensando, pessoas que não sabem que foram inoculadas com uma mutação para se tornarem máquinas, né, a serviço de alguma empresa, alguma indústria. Então, digamos que uma mulher possa se transformar numa arma, né, num fuzil, e um homem numa digamos, pequena máquina de tear, né, para citarmos alguma coisa vitoriana, alguma coisa antiga. Então, está me interessando um pouco isso, como durante
a partir de um certo período, esses dois personagens vão tendo a sensibilidade de uma arma e de uma máquina, né, de máquinas. Isso está me interessando muito, esse tipo de personagem bem bizarro, terrível, e que eu acho que pode acontecer. Pessoas inoculadas por mutações empresariais. Então é isso. Muito bem. Nós terminamos aqui, então, nosso 11º podcast de modo geral, com a presença mais do que especial aí da Carol Rodrigues. Eu espero que você tenha gostado, Carol. Ai, adorei. Obrigada. Obrigado. Obrigado mesmo. Hein? E ótimo horário esse, né? Na hora da depressão do domingo, né? Arrasaram. Total. Por isso que nós gravamos no domingo à noite. Muito bom. É o nosso grupo de autoajuda. Completamente. Então, Bom, muito obrigado, tá, pela presença. Obrigado, Mauro Damer. Obrigado, João Paulo Cuenca. Obrigado, André Del Fuego. Até a próxima. Até. Beijo. Podcast de modo geral. Vocês viram esse texto do cara que falou que não existe, que a literatura brasileira não se compara com a Argentina? E Não, tal, não vi. né? Eu li. Tu leu? O que tu Eu achou? não li, quero ler. É Quem é o bobo, cara, parece Cuenca? Quem é o cara? É um jornalista acho que é Página 12, foi o Marechal que colocou isso, porque era um texto sobre o Rubem Fonseca, e aí no meio desse texto, na verdade, é o Página 12. No meio do texto ele fala que o Brasil, apesar de sua dimensão continental, não teria muitos autores, né? É um país de poucos, não são tantos, ele fala. Um segredo mal guardado do universo brasileiro é que não há tanto o que ler. Se você chega no Brasil, você aprende a língua e você começa a ver as livrarias que há muitas traduções e poucos locais. E ele fala também que, bem, isso é conhecido, né? Só em Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil inteiro. É uma besteira. Eu acho também, eu nem respondi nada, porque eu acho que ficar respondendo isso. Mas tu acha que é uma provocação, cara? Tu não acha que isso aí tem um fundo de verdade, de admiração pelo Brasil, pelo tamanho, pela importância do Brasil? E daí? Não, isso aí, na verdade, Isso é autoestima sua, Mauro. Não, eu tô achando. Não, é porque eu vi. Na verdade, é o seguinte, o argentino, o meio literário argentino é um troço muito pujante e, sim, é desproporcional. Se você for pensar no tamanho do país e o peso que ele tem, e a quantidade de autores e de editoras e de livrarias, enfim, não dá para comparar, enfim, isso não dá. Mas eu não acho que o Brasil não tenha tantos autores, enfim. Eu acho que proporcionalmente, sim. Buenos Aires talvez seja uma cidade que tenha mais, proporcionalmente, por ser cobrado por isso, por habitante e por metro quadrado, talvez tenha mais escritores em Buenos Aires. Mas o Brasil é um país de dimensões continentais e que tem uma tradição literária tão mais pujante e, com certeza, talvez até mais variada, porque nós temos muito mais sotaques, enfim. É um país de dimensões continentais, não que a gente seja um país pequeno. O que eu acho mais sintomático não é um argentino escrever uma besteira. Os exemplos que ele usa da literatura brasileira são bobos. Ele fala que o Dalton Trevisan escreve realismo mágico. Tipo, é uma imbecilidade total. Mas o que é mais sintomático é pessoas ficando ofendidas com isso. Mas como se fosse uma questão pessoal, assim, como exatamente.